Seja bem-vindo a mais o estudo 1189. Nós estamos estudando agora o capítulo 13 de Atos. É o que nós vamos ler daqui a alguns segundos. Mas antes disso, vamos orar. Pai, revela o teu querer aos nossos corações. Nós queremos agir e sermos persistentes na entrega da palavra que o Senhor nos confiou. Nós queremos viver uma vida que honre todo o sacrifício realizado pelo Senhor, realizado pelo Teu Filho, realizado por homens, servos e servas que pagaram um preço para que essa palavra nos alcançasse. Nós queremos retribuir com coração grato e também pagar o preço necessário para que a Tua palavra seja implantada em nossa geração. Revela-se a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, capítulo 13 do livro de Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo, para que a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha a intimidade com o Espírito Santo ao ouvir uma orientação clara e simples e obedecer. E algo muito interessante a ser citado: eles estavam orando e jejuando, talvez práticas esquecidas por nós. Nós queremos que o Senhor se revele, queremos ouvir a voz do Senhor, mas não estamos dispostos a sensibilizar a nossa carne, diminuir o volume aqui da terra através do jejum e ampliar o tempo em exposição ao sol que é o Senhor. Quando você fica muito tempo no sol, você não fica moreno, a pele não fica bronzeada, e se você ficar muito tempo, a pele até descama. É isso. Nós temos que nos expor à mensagem do Senhor, à palavra do Senhor, à instrução do Senhor. E só faremos isso se utilizarmos das ferramentas de busca: a palavra do Senhor, o jejum, a oração, o ambiente de louvor. É uma composição do ambiente sendo preparado para buscarmos que você crie esse ambiente todos os dias no seu lar, através de momentos como esse, de estudo, mas tenha o seu momento individual. Não queira ouvir apenas da minha boca ou da boca de outro serva do Senhor, que você ouça a voz do seu Deus, do Espírito Santo, falando ao seu coração, e que você não duvide. Coloque-se nessa posição e, sem dúvidas, você vai colher lindos testemunhos que vão abençoar muitas vidas. Já vivi inúmeros. Em 2023, eu realizei 2 jejuns bem diferentes dos que eu estava praticando. Eu sempre pratiquei jejuns de 24 horas, de 7 dias no máximo. Mas eu fiz meu primeiro jejum de 40 dias apenas tomando água e a água da sopa de legumes. Os 7 primeiros dias não teve nem a água da sopa de legumes. E eu eliminei 20 quilos nesse processo. Então eu colhi bons frutos na minha saúde física, porém colhi ainda mais frutos. E um testemunho que aconteceu no 2º ou 3º dia: uma pessoa me mandou mensagem no meu Instagram agradecendo a Deus pela minha vida, e eu a respondi abençoando e ministrando sobre a vida dela. E ela me mandou o print de uma postagem que ela acabava de ter feito com o dia e a hora que ela iria se matar. E ela desistiu de cometer suicídio, porque dentre as coisas que eu falei, eu disse que ela era filha amada do Senhor. Então, testemunhos como esse te aguardam quando você se submeter a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Foi algo que me motivou demais a ir até o último dia nesse processo. Que você dedique-se algum tempo
nesse processo, que você colha lindos testemunhos. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuícia, e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, o inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então, nós temos poder para determinar aquilo que o Espírito Santo nos guiar. E nesse caso aqui, mais uma vez, alguém estava se levantando para impedir que a palavra alcançasse um coração de alguém muito estratégico para essa região. E o Senhor, através da vida dos seus discípulos, realiza esse ato. Então, o Senhor, ele faz. E tem coisas que são extremamente sérias. A palavra de um servo, de uma serva, tem muito poder. Que nós venhamos permitir que o Espírito Santo nos dê discernimento de espírito para sermos guiados nessas ocasiões. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízos até o tempo do profeta Samuel. Então, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento, João Batista, para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos,
filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele. Tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele disse noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja. Mais uma vez, os líderes se invejando o poder e a presença de Deus que havia naqueles que estavam pregando a palavra. E, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você, luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e aos principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A oportunidade foi dada, eles traçam todo o contexto do histórico judeu até a chegada em Jesus e depois narram um fato muito recente que acabaram de acontecer. Mas isso despertava inveja. Por quê? Porque eles estavam falando a verdade. E a verdade atrai, a verdade liberta, a verdade transforma. E essa transformação proporcionada pela verdade que eles carregavam, no caso Paulo e Barnabé, irou os líderes
daquela cidade. Mas, como eles disseram, a palavra foi dada aos filhos. Os filhos não quiseram, então a gente vai dar para todo mundo. Então ela era destinada apenas aos judeus, mas os judeus negligenciaram, então ela alcançou cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você carregue essa palavra por onde você for. Ainda que você seja expulso da cidade, você vai sair com alegria e cheio da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.